mais uma aula. Hoje eu vou mostrar pra vocês como faz um semi-preso sem usar grampos. Sem usar grampos nem tanto, né? Mas parece que não foi usado grampos. Então todos os segredos eu vou ensinar pra vocês nessa aula de hoje. Dá play e assista, prestando bastante atenção e anotando cada detalhe. Nós vamos iniciar. E o processo já inicial, o que a gente vai fazer? Assim como ela chega com o cabelo já limpo e seco, sim, gente, ela já chega com o cabelo limpo e seco, lavado de casa, tá? Vocês podem até ver que o cabelo dela tem algumas marcas aqui, ó, que é marca natural do cabelo quando ele seca de maneira natural, né? Então não tem problema, tá? Que ela tem essas marcações. O que a gente vai seguir daqui pra frente? Nós vamos começar a preparar na área que a gente precisa de criar textura, que a gente precisa criar estrutura, que na verdade vai ser o nosso moicano. Então essa área eu vou reservar ela antes, depois que eu reservar, eu sei a área que eu vou usar e aí então eu vou preparar. Preparar eu vou fazer usando o friso. Você pode estar se perguntando nessa hora, mas eu posso fazer essa preparação usando escovação de raiz? Pode. Inclusive, dentro do curso Penteado de Influência, eu ensino a fazer escovação de raiz. Então, caso você prefira usar essa técnica ao invés de frisar, ok? Mas eu vou usar a técnica com friso. Por quê? Porque ela já otimiza mais tempo, me traz um volume muito melhor para esse cabelo. Mesmo que a cliente já tenha cabelo, eu uso da mesma forma porque ela também me dá textura. A única coisa que vocês vão precisar tomar bastante cuidado é, como vai ter uma parte bem solta desse cabelo e que vai estar natural, a gente precisa então tomar cuidado com o excesso de textura aqui que a gente vai criar, que é o friso, ou seja, não deixar muito exagerado, porque senão vai destacar essa área que está frisada e aí essa área que não vai estar frisada vai ficar muito destoando, sabe, uma coisa da outra e acaba ficando esteticamente bem feio. Então, o primeiro passo aqui, aplica protetor térmico. Aplicou o protetor térmico, a gente separa esse cabelo, que essa área que a gente separar é a área que a gente vai frisar. Aí, a gente vai começar a aplicar o protetor térmico, como eu disse pra vocês, vou aplicar esse da Eiko. Gente, protetor térmico tem diversos no mercado, várias marcas. Vocês podem aplicar qualquer outro. O importante é realmente proteger todo o fio. Então, eu vou abrindo assim, ó, e aplicando no comprimento e nas pontas. E não deixar de aplicar nada, tá? Pode ser também protetor térmico que você aplica no fio se ele ainda estiver úmido. No caso, o fio dela tá seco, então eu vou aplicar esse. Depois que eu faço a aplicação, eu sempre vou voltar a escovar ele assim com a escova, esperar o cabelo dela absorver esse produto e ir pro próximo passo. Vou separar aqui a frente do rosto dela, mais ou menos 2 dedos de profundidade. E aí você confere, né, depois que você separou, se essa linha tá centralizada com o nariz dela. Separou aqui mais ou menos 2 dedos. Daqui pra trás, gente, eu vou fazer a divisão, que é o que vai ser o meu moicano. Então eu vou pegar esse cabelo, começar a puxar esse cabelo todo aqui pra trás. Vou colocar mais ou menos um palmo aqui, ó, bem assim, dessa forma. E aí nessa lateral final, eu vou vir aqui fazer esse movimento circular, pegando então a área do moicano. Então eu pego desse lado. Depois que eu coloco a minha mão aqui de novo, vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Repete a mesma coisa, ó, fazendo esse movimento. Feito esse movimento, vocês puxam todo o cabelo aqui pra trás, pra você primeiro, você tá analisando a quantidade. Porque, gente, você só vai preparar a quantidade necessária pra fazer o moicano, ok? Bom, peguei essa quantidade, o primeiro passo é você fazer esse movimento pra você olhar lá no espelho e ver se as aberturas laterais elas estão iguais. Como eu disse, vocês vão fazer esse movimento olhando para o espelho e vão ver a abertura se está igual. Se não está igual, o que vocês vão fazer? Vão voltar aqui e ou vão remover um pouco de cabelo ou vão abrir e pegar um pouco de cabelo. Até que você olhe e verifique, né, que os dois lados têm a mesma proporção. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você observar se a área de cima, a área da frente, ela é maior do que a área do meio e do fundo. Por quê, gente? Essa parte eu falo que é como se fosse uma tampa. Ela tem que tampar toda essa parte aqui de baixo. Então, se tiver com excesso de cabelo aqui, quando você desfiar, fizer o desenho, você vai ver que automaticamente esse desfiado vai ficar aparecendo. Essa já é uma dica pra vocês, certo? Então, por isso, quando você faz esse movimento e abre um pouquinho, ó, sobe um pouquinho, essa parte ela tem que vir e cair, tampar a parte do fundo. Se tampou a parte do fundo, é porque tem a quantidade certinha aqui de cabelo, né? Isso tudo também eu explico na aula de construção de moicano dentro do curso. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai tirar do outro lado, ó, tá vendo que aqui do outro lado tem excesso de cabelo? Então eu venho aqui com o pente, ó, vou removendo de pouquinho.
bem pouquinho. Depois que eu faço tiro, né, esse excesso, eu puxo de novo o cabelo pra trás, volto, ó, e faço esse desenho aqui. Aí sim eu vou pra próxima etapa, que é o quê? Começar a dar textura pra essa área. Como todo esse cabelo aqui, ele vai ficar solto, então eu não preciso de fazer nenhum tipo de preparação específica aqui nessa área, né? Eu já vou vir direto pra essa parte aqui já e preparar realmente de forma objetiva esse cabelo. Deixei essa área separada. E aí eu vou começar então a preparar a parte de cima. Para preparação, gente, nós vamos usar a chapa de frizz, né, que eu mostro na aula específica também dentro do curso, né, sobre a chapinha de frizz, os tipos de plaquinha e tudo mais. Então, essa chapinha aqui, eu vou começar a usar ela de que maneira? Eu vou pegar umas mechinhas bem finas, vou separar alguns bloquinhos dessa forma, jogar o restante todo aqui pra frente. Vou pedir pra minha cliente segurar aqui, por favor. E aí, esses bloquinhos aqui, eu vou trabalhar só a textura na raiz, que é o que eu realmente preciso. Mas, como eu disse pra vocês, tem que tomar cuidado com essa divisão, né, do que tem friso pro que não tem friso, pra não ficar esteticamente feio. Elevo bem a mecha, vou chegar essa chapa na raiz, sempre fazendo rápido pra que não ficar parado e queimar o couro cabeludo da pessoa. As mechas fininhas, fiz esse movimento, coloco a chapa, faço a raiz e já venho esfumando um pouquinho acima. Solto e repete o processo. Então eu coloco o dedo indicador, o dedo médio, em seguida eu abro dessa forma, coloco aqui, ó, novamente e venho esfumando. Toda essa parte de dentro aqui, vocês podem deixar até bastante marcado, porque não vai aparecer. Conforme chegar a parte mais da frente, vocês vão deixar cada vez mais suave essa textura, mas tem que fazer a textura, ok? Ó, faça esse processo, esfuma o final para não aparecer divisão e continua repetindo esse desenho. Terminei aqui, a gente vai pegar mais um bloquinho e continuar fazendo isso. Assim eu preparo e já vou montando praticamente ao mesmo tempo. E mesmo que essa preparação não vá ser você quem vai fazer, vai ser uma assistente, vai otimizar muito mais tempo para vocês também. Esse processo a gente vai repetindo até o final, como eu já falei pra vocês, ó. Vou subindo um pouquinho mais, porque eu vou calculando o tamanho desse moicano. Repete com todo esse que falta aqui, e à medida que vai chegando lá na frente, a gente vai fazendo isso de uma forma mais leve e mais natural. E a temperatura da chapinha eu deixei 190 graus aqui, que já é o suficiente pro cabelo dela. Como eu disse, à medida que chega aqui na frente, eu vou fazendo de forma mais leve, mais natural. Depois, né, que a gente já aplicou a textura aqui nessas duas partes, a gente vai pegar essa parte da frente, os 2 dedos de largura, e aí eu vou pegar um pouquinho, gente, por dentro. E vou também dar uma frisada, mas bem assim, ó, só na raiz. Dá aquela limpada assim, ó, se caso ficar com excesso de marcação. E eu vou fazer esse mesmo processo aqui na raiz. Isso eu faço dos 2 lados.
A gente faz a mesma coisa, como eu disse, dos dois lados. E em seguida, a gente reserva essa área e vamos montar as ondas. Pego essa área, penteio ela toda aqui pra cima. Em seguida, coloco 2 dedos aqui por dentro, envolvo. Coloco o outro dedo indicador aqui, faço esse movimento e reservo. Aqui, gente, só é importante, mesmo que você não prenda exatamente igual, não deixar o cabelo torcido, porque é o seu moicano, então ele já tem que ficar descansando com essa forma para que ele já, o cabelo, né, vá se acostumando, memorizando com esse desenho. Se você torcer, vai ficar marcado, ok? Então, depois que nós fizemos isso, nós já vamos vir aqui para a parte de ondas. Então, eu vou fazer ondas por todo esse cabelo e depois a gente já vai construir a parte de cima. Então, vamos fazer agora as ondas. E aí, para fazer as ondas, eu vou separar de forma assim, ó, bem aleatória. Vou usar esse Maxi Ondas aqui da Cadvel. Tem vários no mercado, vocês podem escolher aí diversos, mas dentro da plataforma do curso, né, eu ensino para vocês algumas opções, inclusive como fazer a onda, o passo a passo. Vou pegar umas mechas assim, gente, de forma bem aleatória, mais ou menos uns 2 dedos de largura, nem vou dividir. Vou aplicar aqui comprimento e pontas, e aí depois que aplicar comprimento e pontas eu vou começar a enrolar. Agora eu vou fazer as ondas usando esse modelador de 25 milímetros de diâmetro. Ele é da Vertex, o X330, e ele tem esse cabo alongado, que é ótimo para quem tem o cabelo comprido, né? Bom, gente, aí o que eu vou fazer? Vocês podem fazer para diferentes direções, né, essas ondas, mas, ou pode ser um padrão, metade para um lado, metade para o outro lado. E aí também a largura dessa onda, eu vou fazer com 2 dedos, como eu falei, mas se você quiser um efeito mais natural, você faz com mechas mais largas ou com um modelador de diâmetro maior. Fica a sua escolha, ok? Vou colocar aqui, ó, o Babyliss, coloquei ele assim e vou torcer, ó. Torce, torce e segura a pontinha ou enrola até o final. Eu gosto de deixar um pouco de ponta. Seguro mais ou menos aqui uns 20 a 30 segundos. E aí depois que eu fiz isso, eu vou soltar esse cabelo e não vou mexer. Vou aplicando novamente, mecha, mecha. Escolhe, gente, se você quer fazer tudo por um lado, quer mesclar os lados, o que você quer fazer. E aqui você também pode fazer outras técnicas, né? Outros tipos de onda, pode fazer cachos. É uma questão de gosto aqui mesmo, nesse momento. A ponta, eu deixo uma pontinha até bem grande pra ficar bonita. Ó, vai ficar um pouquinho duro quando você faz isso, é por conta do produto, ok? Normal, vou separando as mechas bem aleatórias. Aplico o produto na extensão, apliquei, penteio, penteei, enrolei, sempre fazendo esse processo. E torce, 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 torce. De forma bem detalhada, eu explico para vocês esse processo de torção também, né, na aula específica no curso, aula de como fazer a onda. Nessa hora você espera, conversa com a cliente, bate um papo. Espera um pouquinho, solta e repete, repete, repete o processo. Ó. Aqui. Penteia. Repete o processo. Bom, talvez você possa estar se perguntando, mas e se a minha cliente tiver o cabelo mais ondulado nessa raiz, o que eu posso fazer? Você vai se preocupar primeiramente com a raiz, porque se o comprimento e as pontas já for ondulado, não tem problema, você vai trazer uma nova definição para esse fio. Se a raiz dela, né, tiver um pouco de ondulação, você pode ou passar só uma chapa para alisar essa parte de raiz, ou se preferir, antes de iniciar, né, todo esse processo, fazer escovação de elevação de raiz, como eu mostro na aula de escovação com elevação de raiz dentro do curso. E ainda, se você quiser obter mais volume no cabelo da cliente, você pode também fazer o friso que nós fizemos em cima, em toda a raiz, o que já vai trazer um cabelo com volume e também vai alisar. Mas essa técnica de usar o friso na raiz, em toda a cabeça, é só quando a cliente tiver pouquíssimo cabelo mesmo.
Chega um pouquinho perto da raiz. Essas daqui de cima eu vou fazer mais perto da raiz. Vocês vão vendo que eu vou pegando de forma bem aleatória, pra ficar bem natural. Com toda essa mecha aqui da frente, ó, eu vou separar em diagonal. Coloco o próximo também a raiz, repete o processo. Essa última aqui, que é a franja, eu não vou fazer, eu vou deixar. A gente repete o processo de enrolar igual, repetindo tudo aqui desse outro lado.
Quando eu coloco o Babyliss assim, dessa forma, por baixo, eu obtenho um pouco mais de volume de raiz. Então, se você não quiser, ou quiser extremamente igual os dois lados, aí você tem que trocar, né? Em vez de fazer ele, o modelador usar na mão direita também, você tem que colocar na mão esquerda, pra você colocar por cima do cabelo. Isso também eu ensino pra vocês, né, na aula de onda, a posição certinha e qual a diferença delas dentro do curso. Os mais perto da raiz, né, que vai chegando as mechas mais altas, eu vou trazendo também essa modelagem um pouco mais próxima à raiz. Bem aqui nessa parte da frente, eu vou fazer com a mão esquerda, porque eu gosto mais do efeito que eu tenho, né, quando eu coloco por cima, próximo ao rosto. Então, a gente vai repetir o mesmo processo. Aplica o produto, penteia, só que aí agora eu transfiro a mão. Ó, diagonal. Aplica o produto. E aí, eu não vou mexer, tá? Vai ficar estranho, parece meio alien, realmente fica estranho, porque o cabelo tá um pouco duro por conta do produto, mas vocês não vão mexer. A gente já vai fazer a parte de cima, isso aqui vocês só vão mexer quando a parte de cima, o penteado, tiver tudo pronto, aí eu vou soltar. Solta então essa presilha. Como a gente já deixou o cabelo descansando, a gente preparou esse cabelo, você vai vendo que à medida que eu puxo esse cabelo, ó, ele já tem um volume, que se você nem quisesse fazer um moicano, quisesse só prender, você já conseguiria também, certo? Bom, mas a gente vai fazer um moicano um pouquinho mais certinho, com um pouquinho mais de volume. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aproximadamente 2 dedos aqui de largura, esse eu vou deixar no rostinho da cliente, aqui. E aí, essa mechinha aqui, gente, eu vou começar a desfiar. Antes de desfiar, eu já vou fazer as ondas no comprimento e nas pontas.
E isso tudo, esse processo de construção impecável de moicano, todos os segredos, também tem na aula específica do curso, certo? A aula de construção de moicano. Então vocês veem que tudo tem dentro do curso, aulas específicas e separadas, ó. Aqui eu coloco por baixo, vou fazer a modelagem e deixo uma distância que eu calculo visualmente, que essa distância é a distância do meu moicano. Espero. Em seguida, eu vou pegar o pó de volume, esse pó que eu vou usar é o Boticário. Aplico essa embalagem, vou falar pra vocês aonde eu encontro pessoalmente na nossa live. Ó. E aí, com o pente reto, mecha alongada, eu vou desfiar, trazendo essa sujeira pra baixo. E eu não passo o pente pra frente, o pente se mantém somente na parte de baixo. Aqui a dica é o seguinte, quanto mais a mecha estiver estabilizada dessa maneira, melhor vai ficar o seu desfiado. Não pode deixar a mecha ficar solta, porque você não vai ter um resultado legal. E aí, outra dica é que quanto mais você desfiar, mais alto o seu moicano vai ficar. Repare que também eu vou deslizando a minha mão pelo fio à medida em que eu vou desfiando esse fio. Pra saber, ó, eu solto e vejo se ele estiver ficando paradinho em pé, sinal que eu tô fazendo um moicano bem legal, bem bacana. Em seguida, pego uma escovinha desse formato e vou limpar toda essa parte da frente. Ah, mas tá desmanchando o meu moicano de trás. Primeiro, você tem que deixar essa mecha larga justamente por isso. Segundo, que se estiver desmanchando o seu desfiado na parte de trás, é porque o seu desfiado não está travado de uma maneira eficaz. Então, você tem que desfiar melhor, ok? Depois, feito isso, nós vamos aplicar o spray. No caso, eu vou aplicar o 106 da Keuny nessa parte interna. E você pode também se perguntar, mas Pri, eu posso aplicar uma outra marca de spray nessa parte? Nessa parte pode. Ele precisa ser um spray forte. Passo toda essa sujeira para baixo, projeto todo esse cabelo para frente, solto. Feito isso, eu vou usar a ponta dos meus dedos e vou fazer esse movimento de abertura aqui. Então, eu vou pegar, vou pinçar e vou abrir esse cabelo até que as laterais encontrem o couro cabeludo. Fiz esse processo aqui, repete novamente a parte da frente. Dois dedos. Sem puxar e encostar na parte de baixo, né? A gente já vai modelar. E também você pode se perguntar, eu posso fazer esses cachos depois que o moicano estiver pronto? Pode, se você não puxar o moicano, pode sim. Repete o processo de limpeza, não só na frente, mas também na lateral. Aplica o spray. Projeta pra frente. Pinça e abre até encontrar a lateral. Se ficar com espaço, coloca o dedão por dentro e organiza o cabelo. Ó. O importante é deixar já todas as camadas bem feitas e bem construídas. Feito isso, a gente repete mais uma etapa.
projetou, desfiou. Essa mecha ela é um pouco mais fina, então eu também tenho que tomar cuidado para não enfiar demais o pentinho pra frente e acabar desfiando demais a parte da frente aparecendo. Em seguida, escova, vindo desde a raiz para fazer a limpeza, lateral. Spray. Guarda, impulsiona e a mesma coisa, abre. Polegar por dentro, pente deitadinho, só para alinhar e tirar o excesso de bagunça. Porque se você deixar o pente em pé, ele vai puxar o fio, então eu deixo ele sempre bem deitadinho por isso, que assim eu consigo alinhar, mas não pressiona a ponto de perder o volume desse cabelo. E a gente vem para essa última mecha. Eu não vou nem fazer essa pontinha aqui, vou deixar para fazer depois. Ó. Suja a raiz. Limpeza na parte da frente. Spray. Reserva. E abre. Não precisa abrir até o final, porque ela tem uma quantidade bem menor de cabelo. Dedinho. Alinha, ó, cabelo. E aí, gente, aqui, ó, quanto mais você puxar na hora de limpar, mais você vai perder o volume desse cabelo. Então, sem pressionar demais, sempre assim, ó, com pente bem suave, bem levinho, você vem trazendo esse cabelo, no caso agora, ó, eu venho fechando ele aqui, né, no centro, que é o formato aqui desse meu moicano, então eu venho com o pente deitado, fazendo esse movimento. À medida que eu vou arrumando, eu apoio meu pente aqui, abro um pouquinho a parte interna, para que ela fique, né, daquela maneira que a gente falou. E a gente vai fazendo isso dos dois lados. Venho alinhando. Fechando. E claro que sempre que vocês estiverem fazendo esse movimento, ó, as extremidades, elas precisam vir se encontrando, ó, fazendo esse movimento aqui no centro. Então, eu venho com cada lateral dessa e venho fechando. Você pode usar um grampo aqui de apoio. Até que todo esse cabelo esteja, né, separado certinho, paradinho, firme, fixo aqui, ó. Você coloca um grampo de apoio de cada lado, sempre já dando o desenho. Porque assim você consegue ainda limpar, você consegue aplicar o spray e vai trazendo esse cabelo para a forma final dele, que é essa daqui, ó. Nós estamos cada vez mais trazendo esse cabelo fechado. A gente vai conseguir agora olhar de frente e ver como é que esse cabelo tá ficando. Ou com o pente deitado, você vem, ó, alinhando esse cabelo. Você tem que perceber que esse moicano ele vai virar uma película, né? Vai virar uma casquinha. E você tem que ver se sem apoio de grampos ou coisas do tipo, ele para, ok? Então eu vou passando a mão, não pode molhar, porque se molhar você vai ter um efeito contrário. O moicano ele vai começar a abrir todo e vai aparecer toda a parte interna. Ó, vou aplicando vários jatinhos e vou fazendo esse movimento com a minha mão como se eu estivesse selando, colando. Esse spray que eu tô usando é da Reveal, esse é o fator branco. E ó, aqui então você já vê que esse lado ele já tá com essa casquinha bem feitinha, então eu venho fazendo isso. E projetando, né, virando à medida que eu mostrei pra vocês antes. Vou fazendo esse movimento e repete a mesma coisa do outro lado, sempre fechando o máximo esse centro. Sempre o spray no sentido do fio, né, então eu venho de frente, venho aplicando, ó.
Venho fechando. À medida que eu vou fazendo, limpando, trazendo e fechando, eu vou aproximar ou o grampo, um de cada lado, ou coloco um grampo só, pegando as duas áreas, né? Só que tem que sempre fazer isso e essas bases laterais tem que estar limpinhas. Então, se não tiver, eu venho, fecho mais aqui, aplico mais o spray. Ó, trago o outro lado bem aqui. Repete o processo, fechando, coloco um grampo aqui de apoio e aí eu vou entrar com o spray mais forte. Vou usar o 106 para fazer o que? Lacrar, gente, porque para esse cabelo ficar sem grampo, o spray tem que ser super, super, super forte, certo? Então eu vou usar o 106, que é o que eu mais amo, mais gosto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar bem nessa região aqui, ó. Tampo o que eu ainda, né, vou trabalhar ou vou soltar. Coloco de longe, ele como é um jato mais forte, mais molhado, eu coloco mais distante. E com o pente do cabo de metal, eu venho terminando de colar esses fiozinhos aqui. Feito isso, tiro. E ainda não está 100% pronto, então eu venho, ó, fechando e penteando. Por que o cabo de metal? O cabo de metal, ele enrosca menos aqui no cabelo, então ele vai te dar uma segurança maior para trabalhar. Ó, venho fechando, deixo essa outra parte que eu quiser solta, aqui. E aí, ó, o spray eu vou vir e aproximar, dessa vez eu vou realmente molhar. Bom, aqui existem vários caminhos que vocês podem seguir. Colocar só o grampo, como eu falei, colocar uma presilha de metal. Só tomar cuidado com a presilha de metal, porque ela pode marcar esse cabelo. O importante, se eu colocar a presilha de metal assim, dependendo do tempo que ela ficar, ela pode criar um vinco aqui nesse cabelo, uma marcação, tá? Então tomem cuidado aqui nessa hora, mas vocês podem deixar. Ou colocar um pedaço de papel aqui por baixo e aí apertar assim pra não ficar com marcação. Esse cabelo ele tem que ficar durinho, tem que secar nessa posição. Então por isso que eu até molho bem esse cabelo. Pra ele formar essa cola, tá? Vai virar uma crosta aqui mesmo, ó. Enquanto ele vai ganhando a forma, eu vou deixar com o grampo aqui, nessa posição. Aqui então, antes de ir lá pra frente, eu vou segurar esse cabelo com o grampo. Gente, o truque é o seguinte, o grampo tem que estar fechado. Ele vai entrar entre esses vincos aqui do cabelo. Não tem um lugar específico, você vai colocando vários, ok? Em diferentes direções. E esse grampo, ele vai entrar, ó, praticamente assim, ó, em pé. Eu coloco ele dessa forma e aí eu vou dando tipo um soquinho, encaixando ele devagar. Ele tem que desaparecer. Vou pedir pro diretor aproximar bem a câmera para vocês verem bem certinho o encaixe desse grampo. Peço para ela manter a cabeça firme para eu ter um apoio, ó. Coloquei o grampo, encaixei praticamente em pé. Ah, mas vai segurar? Vai, porque eu vou colocando ele dessa forma, eu não coloco um só, coloco vários. E aí eles vão segurando esse cabelo e se camuflando. E como o moicano tá bem duro, ele também não vai sair do lugar. Ó, aí aqui nesses vãozinhos eu venho aqui, ó, por dentro, escolho um pontinho, ó. Encaixe e coloco outro. E sempre com o cabo de metal eu venho ajustando. Se eu ver que ficou aparecendo, que nem esse ainda ficou, removo e coloco novamente. Ó. Apareceu ali. Então eu coloco vários aqui nessa parte de baixo, nesse contorno e aqui nessa parte de cima.
À medida que eu vou colocando, eu vou alinhando a ponta aqui pra ir vendo, né, o desenho, ó. Que tá ficando. Aplico mais spray e vou conferindo se esse cabelo está realmente fixo. Então, por exemplo, ó, coloquei ali, né? Aplico mais spray. Até que o cabelo fique todo fixo e durinho aqui no lugar. Agora, com toda essa parte que tá soltinha, eu vou pegar um pente de dente largo e vou começar a soltar esse cabelo. O pente de dente largo, ele é melhor porque ele acaba não desestruturando tanto o fio, ele não danifica, ó. Vou usando, vou soltando. Aqui no moicano eu apoio pra soltar. Então, gente, agora o cabelo dela já descansou bastante tempo até nessa posição. Por isso que eu deixo pra soltar no final. E aí, com o cabelo todo solto, eu vou aplicar novamente o pó de volume. Porque ele vai ajudar a trazer mais durabilidade pro fio. E aí, em seguida, com a parte da frente que sobrou, eu vou pegar a minha chapa, essa chapa da Babyliss Pro. E aí, vou colocar em diagonal pra fazer a franja. Vou dar meia volta e descer de maneira rápida, mais pra dar um acabamento nas pontas e um contorno bem suave nessa parte da frente. Gente, eu gosto muito de usar essa chapa pra fazer franja, então eu não faço usando Babyliss. Mas você poderia até usar sim, só que eu prefiro sempre o resultado com a chapinha. Fez esse processo aqui, a gente repete o processo do outro lado. Agora desse lado, a chapa já vai com a ponta pra cima, fecho, meia volta e desço. Novamente. Ó, dando só um acabamento. Com toda essa parte da frente, agora que sobrou, que a gente deixou reservado pra franja, eu vou pegar mais ou menos, gente, 1 centímetro, um dedinho ali de largura, separo em zigue-zague, pego essa pequena mecha, vou limpar ela usando cera em spray. A cera em spray, ela é a número 46 da Kiln, ela vai me ajudar a trazer uma limpeza aqui para esse fio. Penteio em direção ao final do meu moicano. Penteei em direção ao final do moicano, eu vou segurar dessa maneira. E aí, em seguida, eu vou abrir um pouquinho para complementar, para não ficar com aquela finalização muito seca e muito fechada do moicano. Fiz esse processo aqui, eu vou levar essa mecha até a parte de trás. E aí, a gente faz o quê? Vai aplicar novamente o spray mais forte. Então, ó, coloco um grampo de apoio, mantendo o formato de torção. Em seguida, vou pegar o spray 106, vou aplicar. E essa mecha, ó, bem aqui, venho trazendo, já tiro o grampo, coloco o grampo junto, então vocês vão ver que eu vou juntar. Quando você olhar de fora, vai achar que eu fiz uma mecha só, mas não. E aí a gente vem e faz o quê? Coloca grampo pra fixar essa mecha.
E repete o mesmo processo do outro lado. Desse outro lado, a gente repete a divisão, então aproximadamente um dedinho. Separa em zigue-zague e em diagonal. E por que em zigue-zague, Pri? Para não ficar com divisão, né, tão destacada de uma área para outra. Aplico a cera para fazer o processo de limpeza. Penteio, ó, da parte de frente, fazendo esse movimento, ó, virando já esse cabelo e levando ele em direção ao moicano. Seguro como uma pinça com a mão esquerda e abro um pouquinho esse cabelo para complementar então esse moicano. Olho no espelho para ver a abertura. Levo até mais a parte de trás, coloco o grampo bem aqui. Coloquei o grampo. Colocar sobreposto. Nós vamos aplicar então o spray. Vou tirar o grampo, colocar o grampo fechado, grampo número 5. Espera secar. E finalizar a frente agora. Com toda essa franja, nós vamos pegar o pó, aplicar na parte da raiz para deixar ela mais sequinha. E eu vou dar uma desfiada nessa raiz. Então eu vou pegar, separar na horizontal e vou sujar um pouquinho essa raiz. Volto, usando esse pentinho garfo, que inclusive eu falo sobre cada pente e a função deles na aula específica de pentes no curso. Vou fazer a limpeza dessa parte de fora. Ó. E aí, gente, o que eu vou fazer? Fiz essa limpeza, eu vou vir aqui com a minha mão, vou apoiar ela aqui do lado e vou puxar essa raiz aqui, ó, essa parte frontal mais alta, para obter mais volume aqui nessa raiz, ó. Puxei ela, também explico detalhadamente como fazer a franja na aula de franjas no curso. Olho pela frente, verifico esse volume se tá legal, caso que tenha um fiozinho que não tá legal. E aí, gente, ó, olhei lá no espelho, vi que tá bonito a altura, que é esse o volume que eu quero. Eu vou aplicar o spray. O spray tem que ser forte. Então, o spray que eu vou aplicar é o 106. Aplico só na direção da raiz. Espero secar. Vou limpar esse contorno. Com a ajuda desse rastelinho, nós vamos organizando esse cabelo, tanto a parte de fora, né, quanto a parte de dentro. E justamente por isso que eu aplico só na raiz, para eu poder ter controle da outra parte ainda do cabelo. Agora eu vou aplicar na raiz por dentro. Para dar certo esse movimento, essa mecha tem que ser uma quantidade bem pequena de cabelo. Agora eu vou segurar aqui, ó, no final, no contorno final, que é praticamente a altura do lábio dela. E vou pinçar um pouquinho mais essa mecha, como se estivesse levando em direção ao nariz. Troco a mão. Ó, vou dobrar aqui para ela ter um pouco mais de movimento. Fecha o olho. Aplico com o spray. Apliquei com o spray, ó, rapidinho eu volto com a mão e trago trazendo forma para esse cabelo. Solto o cabelo aqui já pra frente. Venho ajustando, porque assim eu consigo ver o formato da franja, para enquadrar de acordo aqui com o cabelo, trazer acabamento. Vou aplicando o spray, vou trazendo a forma. Tem que ser bem rápido, porque senão ele vai secar, né? E você não vai conseguir moldar. E aí a gente repete a mesma coisa aqui do outro lado.
Seguro aqui com a minha mão direita, pinço com a mão esquerda. Olho para ver se os dois estão na mesma altura, aplico o spray na raiz. Com a pontinha do garfo, alinho o excesso do frizz. Enquanto o cabelo vai ganhando forma. No cantinho aqui, ó, da direção do lábio, puxo o cabelo. Sempre pouca quantidade de cabelo, fecha o olho. Aplica um pouco do spray dentro e fora. Novamente traz o restante do cabelo pra frente, pra você então finalizar, juntar aqui com o cabelo. E aí você vai olhando no espelho e vai moldando, gente, de acordo com o rosto da cliente. Deixa eu ver. Aqui, gente, pra não ficar com espaço entre a franja e a parte do moicano, eu vou puxar um pouquinho ainda de cabelo, ó, pra essa parte de trás, como se eu estivesse juntando. Levando um pouquinho a raiz para obter mais um certo volume. Vai olhando no espelho. E aí você vai aplicar um pouquinho de longe, fecha o olho, do spray forte, para que essas mechas, né, fiquem nesse lugar. Pega o cabelo aqui da parte de dentro, ó, traz próximo do rosto. Busco, gente, a parte de dentro mesmo, lá de baixo, ó. Traz bem perto do rosto pra preencher, dá mais volume. Chegamos ao final de mais uma aula que eu preparei com muito amor e carinho pra vocês, de forma totalmente gratuita. Gente, agora vocês já sabem, né? É só começar a colocar em prática e não se esqueçam de, assim que vocês praticarem, me marquem nas redes sociais para que eu possa acompanhar a evolução de vocês. Um super beijo e eu espero vocês no nosso evento ao vivo. Até lá, tchau!